Oi, meu nome é Wallace. Eu vou resolver esse exercício 3.44 do livro do Young and Friedman. Vocês vão perceber, né, que eu mudei um pouquinho o enunciado para não ficar exatamente igual, mas a essência é a mesma. Peço que vocês leiam a descrição do vídeo e que tentem resolver o exercício antes de assistir. Então vamos lá, né? Uma partícula se desloca em um plano bidimensional xy com um vetor velocidade definido pela expressão V de t igual a menos bt ao quadrado i chapéu mais c de t j chapéu. Considere as seguintes constantes para o movimento. A igual a 2,4 metros por segundo, B igual a 1,6 metros por segundo ao cubo, C igual a 4 metros por segundo ao quadrado. Sabe-se que no instante inicial t igual a zero, a partícula encontra-se exatamente na origem do sistema de coordenadas, ou seja, x0 igual a zero e y igual a zero, né? Com base nessas informações, letra A, encontre as expressões gerais para o vetor posição, R de t, e para o vetor aceleração. Deixa eu corrigir isso aqui rapidinho. Pronto, vetor aceleração, A de t, como funções do tempo. Então vamos lá, né? Ele quer que a gente ache o vetor posição e o vetor aceleração. A gente tem o vetor velocidade. Deixa eu escrever ele aqui embaixo. O vetor velocidade em função do tempo é dado por A menos bt ao quadrado chapéu e chapéu mais ct, né? Isso, j chapéu. Então esse é o vetor velocidade. Aí nota que o A, né, ele é dado em metros por segundo. Isso faz sentido, olha, porque ele está sozinho, né? Ele não está multiplicando nenhum tempo, né? Então a unidade dele tem que ser metro por segundo, porque isso aqui se trata de uma velocidade. Note que o B, ele é 1,6 metros por segundo ao cubo, certo? Isso aí é mais do que a unidade ainda da aceleração, certo? Sei lá, isso daí seria a unidade tipo de uma variação da aceleração. Aí você pode pensar, mas por que metro por segundo ao cubo? Porque o B está multiplicando um tempo ao quadrado. Então, o B precisa ser metro por segundo ao cubo para multiplicar o segundo ao quadrado do tempo e eles se cancelarem, sobrando simplesmente metros por segundo, porque se trata de uma velocidade, certo? E a mesma coisa acontece aqui no C, né? Note que a unidade do C é metro por segundo ao quadrado, né? Então, metro por segundo ao quadrado vezes o tempo, que é segundos. Então, observa que o quadrado corta com segundos, sobrando metro por segundo, que tem que ser, já que a gente está calculando uma velocidade. Então, beleza. As unidades estão corretas. Então, vamos lá, né? Primeiro eu vou achar o vetor aceleração, que é mais fácil. Lembra que a aceleração ela é a derivada do vetor velocidade em relação ao tempo. Então, isso daqui é a aceleração. Ou seja, para encontrar a aceleração, então, a única coisa que a gente precisa fazer é derivar esse vetor velocidade. E aí a gente vai ter o A em função do tempo. Então, o que vai ficar vai ser dessa forma aqui, ó, derivada dessa primeira parte aqui em relação ao tempo, mais a derivada dessa segunda parte em relação ao tempo. Beleza? Então é simplesmente calcular isso, tá? Vou até colocar aqui, letra A. Então o vetor aceleração vai ser, né? Isso é porque a aceleração é a taxa de variação da velocidade, ou seja, a derivada da velocidade em relação ao tempo. Então isso daqui vai ficar a derivada de A
vezes o I chapéu, né? Só que o I chapéu é constante, então ele pode vir aqui para frente. Menos, aí a mesma coisa vale aqui, o I chapéu é constante, derivada de bt ao quadrado. Mais o C é constante. Note que o B e o A também são constantes, né? E a derivada de uma constante é simplesmente zero, tá? Já aqui, o B, como ele é constante, ele pode sair para fora da integral também. Então, a gente vai ficar com isso daqui, ó. Beleza? E aqui, o C é constante, ele pode sair para fora da derivada. Então, o J é constante também, já que o x, o i chapéu e o j chapéu são vetores unitários que ficam sobre o eixo x e o eixo y e eles não mudam com o tempo. Eles continuam sendo os mesmos. Por isso que eles são constantes. Beleza. Então, olha só agora. A derivada, né? Vamos supor que você tem um y, certo? É uma função, esse y. Aí ele é alguma coisa aqui, certo? Vamos supor que ele é x elevado a n. Qual que seria a derivada dessa função? O dy dx, né? Estou derivando em x aqui, porque a variável é x. Aqui para a gente a variável é tempo, né? Mas a ideia é a mesma. A derivada desse cara é simplesmente nx elevado a n menos 1. Então, a gente vai simplesmente usar essa formulinha aqui, tá? Nesses caras aqui. Então, vai ser o da constante ali, eu já falei que é zero. Por que que é zero, né? Porque tá vendo que o A tá sozinho? É como se tivesse um T ali acompanhado ele, só que tá elevado a zero. Porque T elevado a zero é 1. E A vezes 1 vai ser A mesmo. Então, continua desse jeito. Ou seja, nesse caso aqui pra gente, ó, se você comparar isso daqui com isso, você vê que o t está elevado a zero, então é como se esse n aqui fosse zero. Então a derivada desse cara t elevado ao quadrado seria o quê? Zero vezes t elevado a zero menos 1. Só que zero vezes isso vai dar zero, tá? Por isso que a derivada do a sozinho é zero. Então aqui vai continuar menos b, aí derivada de t ao quadrado. Então a gente vai ter aqui, ó, a gente tem esse cara aqui. A derivada dele vai ser o quê? O cara que está aqui em cima é 2, então vai ser 2t elevado a 2 menos 1. 2 menos 1 é 1. E o 1 a gente nem precisa colocar. Então a derivada desse t ao quadrado é 2t. Então vai ser 2dt e chapéu. Só coloquei desse jeito assim, né, nessa ordem aqui, porque multiplicação de números reais, a gente pode inverter a ordem, não tem problema, eles são comutativos, né? Então eu só coloquei o 2 na frente porque eu acho mais bonito colocar um número na frente, tá? Eu não sei porque que eu coloquei esse menos aqui, né? Porque o 2 está multiplicando esse b, tá? Então é simplesmente isso aqui, beleza? Não tem um b somando ali do jeito que estava, não. Derivei esse cara, deu 2t, e 2t vezes i chapéu menos com b aqui vai dar isso, tá? Beleza, então vamos fazer a mesma coisa para o outro termo agora. Então olha só, aqui é a derivada do t, o t está elevado a 1, então a derivada dele vai ser o quê? N, né, que é o 1, então vai ficar 1 vezes o t elevado a 1 menos 1. Ou seja, 1 vezes t elevado a zero. Só que t elevado a zero é 1. Então, 1 vezes 1 vai dar 1. Beleza? Ou seja, a derivada então de t vai ser 1. Então, o nosso resultado é CJ chapéu. Quase escrevi um T ali, mas o T virou 1.
Então, esse aqui é o vetor aceleração. E para descobrir, né? Para descobrir o vetor mesmo, né? É só a gente substituir os números, tá? Então, os números aqui, ó, deixa eu ver. O B é 1,6 metros por segundo ao cubo, né? Então, vou colocar aqui, ó, que o A de T é 1,6 vezes 2, né? Porque tem esse 2 aqui multiplicando, é 3,2. Então, vai ser menos 3,2 metros por segundo ao cubo, né? Igual tá aqui, ó. Beleza? Então, metros por segundo ao cubo, e isso vezes o tempo e chapéu. Mais o C. O C eu acho que é 2,4, não, é 4, né? 4 metros por segundo ao quadrado. Então, vai ficar aqui 4 metros por segundo ao quadrado do J chapéu. Então, essa aqui seria a resposta, né, numérica aí que o livro está pedindo, tá? Para a primeira parte da letra A, que é o vetor aceleração. Ou seja, essa partícula, ela tem essa aceleração aqui, ó, que depende do tempo, no eixo x, né? Ou seja, a aceleração ela varia com o tempo no eixo x de forma linear, tá? E observa que esse segundo aqui corta com um desses segundos aqui, ó, sobrando metro por segundo ao quadrado, ou seja, a unidade de aceleração como tinha que ser. E aqui é uma aceleração positiva no eixo y, né? E olha que já está com a unidade de aceleração como tinha que ser. Beleza, então agora vamos calcular o vetor posição, né? Como ele pediu. O vetor posição é um pouquinho mais complicado, porque olha só, a aceleração que a gente queria aqui é a derivada da velocidade em relação ao tempo. Só que a posição não é a derivada da velocidade em relação ao tempo, certo? Na verdade, o que a gente tem é que a velocidade é a derivada da posição em relação ao tempo. É isso aqui que a gente tem, tá? E aí, então, o que a gente vai ter que fazer vai ser diferente. Aquela hora a gente tinha esse cara e queria achar esse. Agora a gente tem esse cara e quer achar esse. Então, o que a gente tem que fazer? Vamos lá. Vou isolar ele. E a gente vai ter V dt. E aí, eu vou integrar dos dois lados. Começo de uma posição inicial. Na verdade, né, como ele chamou aqui o vetor posição, acho que de R, né? R de t. Porque ele não vai ter só componente x, ele vai ter componente y também. Então, eu vou trocar esse x aqui por R, tá? Senão fica parecendo que eu estou integrando só em x. Então, aqui vai ser um R0 e aqui R. E aqui vai ser um R final, tá? Então, vai ficar desse jeito. Vou chamar isso aqui de R', só para não ficar igual a esse R que eu vou substituir aqui depois, tá? E aí, do outro lado, também a derivada de uma V0 até V do vetor V dt. Então, vou ter que calcular a integral para poder conseguir fazer isso daí, tá? Então, vamos lá, né? Ó, a integral de R', de dr', vai ser simplesmente R', tá? Nota, por exemplo, suponha que o y é igual a integral de dx. Simplesmente isso. O que a gente tem aqui seria a integral de x elevado a zero dx, né? Porque x elevado a zero é 1, aí voltaria a ser isso daqui. Usando aquela regrinha da derivada, né, ou da integral, agora eu esqueci de falar da integral, se o y é igual a x elevado a n, a integral do y, né,
a integral do y dx vai ser x elevado a n mais 1 sobre n mais 1, tá? A integral é isso daí. Então, se eu tenho x elevado a zero, o n é zero. Então, vai ficar x elevado a zero mais 1 sobre 0 mais 1, ou seja, né, x elevado a 1 sobre 1, ou seja, só x, tá? Então, a integral do dr' vai ser simplesmente r', tá? Então, aqui de uma posição inicial até uma posição final. Só que isso aqui é vetor também, né? Tem que lembrar disso. Beleza? Então, vou apagar isso daqui e deixa isso aqui no cantinho aqui assim, para ajudar, tá? Deixa isso aqui mais bonitinho. Assim. Vamos lá, né? Aqui a gente tem desse jeito. Aí esse V aqui, quem que ele é? Ele é o vetor velocidade que a gente tem. É esse vetor velocidade aqui. Então, a gente pega ele, copia, cola, diminui ele um pouquinho, colocar um colchetes aqui para indicar que está integrando tudo isso, né? De V0 até V, dt. Beleza? Então, é isso aí. Então, vamos lá, né? Aqui ó, vai ficar simplesmente R menos o vetor R0, né? O de cima menos o de baixo. Beleza. Aqui vai ficar integral de V0 até V. Aí eu vou fazer distributiva agora, ó. A integral vezes o A, vezes o I, vezes o dt. Tá? Tem que multiplicar todos os termos que estão somando. Então, eu poderia fazer separado também, né? Eu acho que eu vou fazer separado, depois eu faço assim. Fazer aos poucos, a gente está só começando a mexer com integral e derivado. Então, vai ficar desse jeito. Uma das integrais e a outra vai ficar desse jeito. Beleza? Aí agora, R menos R0. Vou deixar esse R0 assim por mais um tempo, tá? Depois a gente vê o que ele é. Agora eu vou fazer a distributiva de novo, né? A integral vezes cara vezes cara. Integral vezes cara vezes cara. Então vai ficar a integral de V0 até V de A e chapéu dt menos a integral de V0 até V bt ao quadrado dt mais a integral de V0 até V de ctj chapéu dt. Agora vamos tirar as constantes para fora da integral. Então, vai ficar a integral de V0 até V dt. O i chapéu, eu falei antes, ele é constante também, né? Então, eu posso tirar ele para fora da integral também. Vai ficar desse jeito. O b é constante, então eu posso tirar ele para fora da integral. E eu esqueci de colocar o i chapéu aqui, né? O i chapéu também é constante. Posso tirar ele para fora da integral. E aí eu vou ter então integral de de V0 até V de t ao quadrado dt. Só tem uma coisa estranha aqui, porque depois que eu substituir, né, o v por t, essa integral ela tem que mudar para t, né? Então é t0 até t, beleza? Deixa eu só corrigir isso aqui, que eu fiz uma falha aí, né? Então, a integral agora, a variável é t. Então, a gente tem que colocar no lugar do v0 o t.
E aí, só para poder diferenciar, né, eu vou chamar esses T aqui de T', né? Mesma coisa que eu fiz com R, beleza? Porque senão fica estranho. A gente está integrando a letra e depois substituindo ela mesmo, né? Então, fica desse jeito. Eu vou jogar esse R0 para o outro lado, deixar ele aqui, né? Só somar ele dos dois lados. Aí vai ficar mais AI, certo? E a integral de dt', né? É simplesmente t' da mesma forma que aconteceu com R'. Então agora ele vai de t0 até t menos b e chapéu. E eu esqueci aqui, né, de fazer esse cara. C sai para fora da integral porque é constante. Até t, t', dt'. E lembrando que o j chapéu também é constante, então ele pode sair para fora da integral. Beleza. Então aqui vai ficar, agora é t' ao quadrado. É só a gente olhar para essa formulinha aqui, ó. Ó, na formulinha aqui, a gente vê que o t' é o x e o 2 é o n. Então vai ficar simplesmente t, né, 2 mais 1 sobre 2 mais 1. Claro que essa formulinha aqui, gente, tem a explicação do porquê que isso aqui vale, tá? Isso só vale também para polinômios. Mas eu não vou mostrar isso aqui, né? Porque não faz muito sentido fazer isso agora, né? Então, o que a gente vai ter é t ao cubo sobre 3. Então, aqui vai ser t' ao cubo sobre 3 de t0 até t. Mais cj chapéu. Aí o t' não está ao quadrado, né? Ele está só elevado a 1. Então, seria 1 aqui, aí 1 mais 1, 2. 2, né? Então, vai ficar t' ao quadrado sobre 2. Isso de 0 não, né? De t0 até t. Beleza? Então, agora está acabando. Vamos lá. A letra A, né? Ainda tem a letra B. Vamos esquecer disso, não. Então, R0 vai ser isso daqui. Aqui vai ser A e chapéu T menos T0, tá? Aqui vai ser P e chapéu. Aí aqui tem que ser T ao cubo sobre 3. Só que também tem, né, menos, tá? Então é o seguinte, olha, a gente sempre tem que fazer o de cima menos o de baixo. Então, na verdade, seria isso daqui, t ao cubo sobre 3 menos t0 ao cubo sobre 3. Aí, fazendo a distributiva, vai ficar menos bt ao cubo sobre 3 e chapéu, mais, né, porque menos vezes menos é mais, bt0 ao cubo sobre 3, beleza? Então, é isso aqui que vai ficar no final. Já vou colocar isso aí no lugar. Assim. E tem o i chapéu também, né? Esqueci aqui. Tá, aqui seria a mesma coisa. Seria cj chapéu t ao quadrado sobre 2 menos t0 ao quadrado sobre 2. Ficaria desse jeito, tá? Beleza, o j chapéu já pus ele aqui. Poderia fazer distributivo? Poderia. Mas olha só, tem uma coisa muito importante aqui que ele fala, ó. Quer ver no enunciado? Que ele fala aqui, ó. Sabe-se que no tempo inicial, no instante inicial, tá? Então, a gente está falando que o tempo inicial é 0. Se o tempo inicial é 0, a gente pode simplesmente ignorar esse t0 aqui, podemos ignorar esse aqui, que esse aqui é 0 também, e podemos ignorar esse daqui. Vai ser tudo 0 esses caras. Então, a gente tem isso aqui por enquanto. A, T, I chapéu, menos B, T ao cubo sobre 3 I chapéu, mais C
t ao quadrado sobre 2j chapéu. Se ele não falasse que o tempo inicial é 0, aí a gente tinha que manter o t0, tá? Então, beleza, é isso aí que a gente tem por enquanto. Só que outra coisa muito importante é que ele fala, ó, que sabe-se que no instante inicial, t igual a 0, a partícula encontra-se exatamente na origem do sistema de coordenadas, x igual a 0, y igual a 0. Ou seja, se ela está na origem, no x igual a 0 e no y igual a 0, na posição inicial, então esse cara aqui, que é a posição inicial, ele é, né, x e chapéu, x0 e chapéu, mais y0j chapéu. Só que ele acabou de falar que o x0 e o y0 é 0, então seria isso daqui. Isso aí a gente nem precisa escrever, certo? Já que é o vetor nulo. Então a gente pode simplesmente dar tchau para esse carinha aí. Então, o vetor posição que ele pede para encontrar é, na verdade, esse cara aqui, ó. A menos, vou colocar assim, né? AT menos BT ao cubo sobre 3 e chapéu, tá? Então é isso daí. Mais CT ao quadrado sobre 2 J chapéu, beleza? E aí, para poder saber o vetor, né, de forma numérica, é só a gente substituir os valores. Ó, o A é 2,4, então vai ficar R de T 2,4. Deixa eu ver, 2,4 metros por segundo, né? 2,4 metros por segundo vezes o tempo, menos o B. O B é 1,6 metros por segundo ao cubo, né? Então, 1,6 metros por segundo ao cubo sobre 3, né? Que multiplica T ao cubo. Então, isso tudo aqui é I chapéu, né? Ou seja, tudo aqui descreve como funciona a coordenada x do vetor posição. Mas o C é 4, né? 4 dividido por 2 é 2. Então, vai ser 2 metros por segundo ao quadrado, eu acho, né? Porque o tempo aqui está multiplicando ao quadrado. E isso é J chapéu. Observa, né, que as unidades novamente batem, né? Porque, ó, esse tempo aqui está em segundo, vai cortar com esse segundo, sobrando metros. Esse segundo ao cubo corta com esse tempo ao cubo, né? Vai sobrar só metros. E a gente está calculando posição. Posição tem unidade de metros. E esse metro por segundo ao quadrado, ó, o quadrado aqui vai cortar com esse tempo ao quadrado, sobrando só metros. Então, tá correto até aí, beleza? Então, esse aí é o vetor posição, tá? Que pede na letra A. Beleza. Então, a gente tem isso daí, tá? Vamos lá, então, né? Para a letra B. A letra B pede: determine qual será a coordenada vertical y da partícula no exato momento em que ela cruzar o eixo das ordenadas pela primeira vez. Ou seja, quando x igual a 0 para um tempo t maior que 0. Tá. Olha, ele quer saber quanto será a coordenada y, né, da posição. A coordenada y é essa daqui, ó, né? Então, vou até falar aqui, ó, o y de t é ct ao quadrado sobre 2, beleza? E ele quer saber, né, quanto será esse cara quando a partícula passar pela primeira vez pela coordenada x igual a 0, né? Ele até fala aqui, ó, x igual a 0, tá? Para um tempo maior que 0. Beleza. Como que eu faço para descobrir quando que o x é igual a 0? É igualar a coordenada x igual a 0, né? Então, o x de t é at menos pt ao cubo sobre 3,
beleza? Então, ele quer, né, que eu fale qual é o y no mesmo tempo em que o x é igual a zero. Então, eu só preciso pegar, né, o x igual a zero, fazer o x igual a zero, que eu vou achar um tempo, e esse tempo eu uso para descobrir qual que é o y, já que ele quer no mesmo tempo. Então, vamos fazer isso, né? Então, x de t igual a zero. X de t igual a zero, a gente vai ter aqui, ó, at menos bt ao cubo sobre 3, e isso igual a zero. Só assim, ai meu Deus, função cúbica, agora ferrou, não sei resolver isso. Calma, a gente sabe sim, tá? Uma das soluções é zero, porque note que se você colocar zero aqui, né, fica tudo igual a zero, então tá certo, beleza? Só que tem outras soluções, né? Vamos ver aqui o que acontece. Primeiro, né, tem muita gente que pensa assim, ah, já sei, vou cortar esse t aqui, com esse t aqui vai sobrar t ao quadrado aqui, virou uma função do segundo grau, agora você resolver. Só que você tem que tomar cuidado, quando você faz isso, você está praticamente dividindo por zero, tá? Você está sumindo com uma das soluções. O que é o certo a se fazer, a gente observa que tem o tempo nas duas parcelas, então a gente pode colocar um t em evidência. Ou seja, vai ficar dessa forma aqui, né? Se você fizesse aquilo de cortar, você estaria sumindo com uma das respostas, que seria o t igual a zero. Porque observa que para zerar isso daqui, né? Ou seja, para isso daqui dar o mesmo resultado que está desse lado, uma das possibilidades é o t igual a zero. E a outra das possibilidades é isso daqui. Beleza? Então, ó, uma das soluções aqui é t1 igual a 0 segundos. Mas só que ele falou, né? Para poder fazer isso para t maior que zero, certo? Então, ele não quer esse t igual a zero. Até porque seria bem sem graça também, né? Ou seja, né? O y, né? A coordenada y aqui seria zero no tempo t igual a zero e o x também seria zero, tá? Então, beleza. Vamos lá, né? Isso daqui é só somar menos bt ao quadrado dos dois lados, então a gente vai ficar assim, né? Ó, bt ao quadrado sobre 3. Mas a gente quer saber o tempo, então a gente troca, inverte a ordem aí. Fazendo isso, a gente não precisa mudar sinal, né? Porque senão ia mudar o sinal dos dois, mas aí é só multiplicar por menos 1 que ele desaparece, né? Então agora o 3 aqui está dividindo, ele vai multiplicando, né? E o b está multiplicando, vai dividindo. Então a gente vai ficar com isso daqui. E aí o t, então, é a raiz quadrada, né? Disso daí. 3a sobre b. Só que, assim, é feio, né? Esse número aí, que seria, o t seria a raiz quadrada, então, de 2,4 metros por segundo, dividido por 1,6 metros por segundo ao cubo. Aí nota que o metro com o metro corta, o segundo corta com um desses aqui, sobrando 2. E aí esse segundo vai para cima, né? Porque ele está aqui, é uma fração de frações, então ele vai para cima e vai ficar ao quadrado, né? E ele ao quadrado corta com a raiz quadrada, saindo como tempo, unidade de tempo. E o número, a gente teria que fazer a conta, né? Que seria 2,4 dividido por 1,6 e a raiz quadrada disso, né? Que é 1,2247, por aí vai. Mas, por enquanto deixa assim, tá? E aí o que a gente faz? A gente pega esse cara que a gente achou, então, e substitui, né? Aqui, beleza? Note que nem precisava tirar a raiz, né? Por quê? Porque o tempo que aparece aqui, né? O tempo que a gente precisa, ele está ao quadrado. Então, chegar só até aqui, a gente já consegue. Mas eu só mostrei isso para mostrar, né? Que teria dois tempos, né? Você tirando a raiz quadrada aqui, o resultado correto para isso seria isso
daqui, né? Ou seja, uma equação cúbica. Uma equação cúbica tem 3 raízes, né? T igual a 0 e T igual a menos a raiz de 3A sobre B e mais a raiz de 3A sobre B. 3 raízes. Mas ele quer só a T maior que 0. Então, a gente vai ter como resposta simplesmente essa daqui, tá? Só que, para facilitar o cálculo, né? Eu já percebi aqui que o que aparece aqui é T ao quadrado, né? Aqui na função do y, e a gente tem o t ao quadrado. Então é só pegar ele e substituir dentro do y de t, né? Aí seria o y da raiz de 3a sobre b, né? Só que isso fica muito feio, então vou só escrever y mesmo, tá? Então só y. E aí, c vezes, vamos colocar aqui c sobre 2, vezes 3a sobre b. Então a resposta do y, né, que a letra B pede, o y, quando o x é igual a 0 pela primeira vez, depois de um tempo t positivo, né? Então vai ser 3ac dividido por 2b. Aí agora a gente pode substituir os números para ver quanto que vai dar isso, né? A resposta já seria isso daqui, só que vamos substituir os números para ver quanto que isso vai dar. Então vai ser 3 vezes 2,4 metros por segundo, vezes 4 metros por segundo ao quadrado, dividido por 2 vezes b, que é 1,6 metros por segundo ao cubo. Beleza? Então, ó, nota que aqui em cima vai sobrar, esse metro cancela com esse metro, vai sobrar metro. Beleza? Tem que sobrar, já que é uma posição. E note que esse 1 sobre segundo aqui, com esse 1 sobre segundo ao quadrado, vai dar 1 sobre segundo ao cubo. E aí fica 1 sobre segundo ao cubo em cima e tem 1 sobre segundo ao cubo embaixo. Ou seja, tchau, tchau, tchau. Ou seja, então, y vai ser igual a 3 vezes 2,4 vezes 4 dividido por 2 vezes 1,6. Então, vou fazer essa conta aqui. Vou fazer rapidinho aqui. Vamos ver quanto que vai dar isso. Dá 9. Então, a altura em y é 9. Então, vai ser 9 metros. Ou seja, nesse tempo t, que eu não lembro mais qual que é, calculei lá, mostrei para vocês, mas já esqueci. Né? Nesse tempo t, em que a posição x é 0, né? Num tempo positivo, diferente de 0, a posição y é 9 metros. Espero que tenha ficado claro, né? Porque é um pouco confuso, né? Muita informação, bastante conta que deu esse exercício aí, ó. Mas é isso, né, gente? Qualquer coisa pode perguntar nos comentários e qualquer coisa também, assistam o vídeo novamente, tá? E tentem resolver primeiro também, né? Agora não adianta falar isso, porque você ver essa parte, você já vai ter visto o vídeo todo, né? Mas beleza, gente. Então é isso. Valeu e até a próxima.